Vou pegar um exemplo do dia a dia, que todos conhecem, o YouTube, por exemplo. O YouTube, hoje, te permite assistir um vídeo, por exemplo, em russo ou grego, mesmo que você não saiba russo ou grego. Você pode habilitar as legendas automáticas dele e pedir para que ele faça a tradução automática. Claro, vai ter uma assertividade 100%? Não, porque ainda são tecnologias em desenvolvimento. Mas em algum momento a gente vai melhorar bastante esse fluxo. Mas hoje eu já consigo assistir um vídeo em russo ou grego, mesmo não sabendo esses idiomas. O que o Google está fazendo? Facilitando o acesso à informação para todas as pessoas, democratizando o acesso. Então, basicamente, é isso que tem que ter em mente de todos. Acessibilidade promove esse tipo de interação. Como que deveria ser estruturado o processo de acessibilidade nas empresas e, na verdade, como acaba sendo, né? Basicamente, quando uma empresa começa a falar de acessibilidade, está pensando ainda na questão do primeiro não está pensando, e quando começa a pensar, pensa através do compliance, que é a questão jurídica. Por quê? Porque hoje a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, publicada no Diário Oficial em 2015, valendo desde 2016, e obrigatoriamente toda empresa com sede no Brasil precisa sim ter seus produtos digitais acessíveis. Caso alguém ainda não saiba, é só pesquisar sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Vocês vão achar muitas informações a respeito. Enfim, chega através do compliance. Somos obrigados a fazer, precisamos fazer. E a partir daí começa aquela correria desenfreada dentro da empresa. A empresa começa a atuar. Começando a atuar, é natural enxergar algumas competências com relação àquilo que você está fazendo. Essas competências naturalmente vão fazer com que você promova uma capacitação do seu time, e promovendo uma capacitação do seu time, você automaticamente vai identificar oportunidades. Uma coisa sempre leva a outra. Detalhe, eu estou falando rapidamente sobre isso, porque é a apresentação, mas às vezes essas etapas duram anos, né, até que acabam acontecendo dentro da empresa de fato. Quando a empresa começa a perceber oportunidades com relação àquilo, aí ela começa a dar valor na questão de acessibilidade e ela percebe que não é um recurso a mais no meu projeto, mas sim algo que deve fazer parte da cultura da empresa. E aí você chega no nível de competitividade de mercado, onde as maiores empresas, as grandes empresas já trabalham com a venda dos seus produtos para todos. Eu gosto muito de usar como exemplo a própria Apple, por exemplo. A Apple, eles acabam. Você tem uma questão relacionada também aos valores, né? Se você pegar custo dos equipamentos, principalmente no Brasil, você vai entender que eles são absurdamente caros. Mas a partir do momento que você começa a entender que originalmente os preços lá fora, eles acabam sendo, de certa forma, razoáveis, e pensando no acesso à informação para todas as pessoas, a Apple ela disponibiliza isso de uma forma muito bem. Todos os seus produtos são acessíveis, principalmente a pessoas com algum tipo de deficiência. É só perguntar para qualquer pessoa, por exemplo, pessoas cegas que dependem de leitores de tela. Quando fazem uma comparação de uso entre tecnologias assistivas de um sistema e de outro, não tem como comparar, devido à facilidade de uso e o tempo mesmo que eles já estão atuando com isso. Um outro exemplo bacana é a Disney. A Disney, todo mundo fala, todo mundo gosta da Disney, praticamente todo mundo gosta da Disney, mas a Disney é uma empresa que ela vende seus produtos para todas as pessoas. Então, há diferentes discussões, principalmente mais recentes, sobre até mesmo mudanças nos equipamentos da Disney por conta de questões raciais, questões sociais, questões de diversidade e inclusão, mas é uma empresa que ela sabe da importância e da relevância do tema e ela vai modificando isso de acordo com o apoio da comunidade e as próprias conversas que vão acontecer. O fato é que o produto em si, os parques de diversões, por exemplo, promovem acesso a todas as pessoas. Os produtos digitais, né, quando você baixa um filme ou quando você acaba utilizando um recurso e você depende de uma tecnologia assistiva, por exemplo, se é uma pessoa cega, você precisa ter audiodescrição nos vídeos, desenhos, eles promovem isso. Então, de certa forma, todos os produtos eles já são vendidos para todas as pessoas. É uma democratização de tudo isso. Por isso que eles, de certa forma, são bem quistos. Quando a gente começa a falar em nome de empresas que a gente quer se espelhar para desenvolver produtos, etc. Fica muito mais simples você pensar dessa forma.
Com base nisso, quem que é responsável por uma má experiência em um produto ou serviço quando é aplicado nos seus projetos? Basicamente, todo mundo que está aparecendo na tela agora, tudo começa no CX, no UX, né? A pessoa que está olhando, teoricamente, ali para a experiência. Claro que a gente sabe que não é somente o UXer que é responsável pela experiência, né? Mas ele é a pessoa que, teoricamente, está puxando as rédeas do assunto. A partir daí, você começa a envolver todas as outras pessoas. O UXer está definindo ali jornadas de usuário, fazendo entrevistas, conversando com as pessoas, justamente para direcionar o melhor foco para o seu produto. A área de tecnologia, ela vai ter que aplicar adequadamente, né, as técnicas de acessibilidade no seu produto, justamente para promover o acesso para todas as pessoas. Qualidade de testes é fundamental você ter em todas as empresas. Uma área de qualidade de testes, ela vai validar aquilo que está sendo aplicado e vai melhorar a qualidade do seu produto antes de ir para o mercado. E mesmo depois, né, ele vai continuar validando. Deveria ser esse o papel ali da área de qualidade de teste. Para vocês terem uma ideia, lá no Itaú, existe uma área de qualidade de testes gigante, né, devido à proporção de pessoas mesmo, mas com relação à acessibilidade, são quase 70 pessoas com foco exclusivo em testes de acessibilidade, e eles trabalham normalmente em duplas, é um cego e um vidente. As pessoas que não enxergam chamam quem enxergam de videntes. Então, é um cego e um vidente trabalhando em duplas em squads diferentes ali, justamente para facilitar e promover testes de acessibilidade, com foco, né, principalmente na qualidade. Área de marketing. É fundamental a área de marketing também estar envolvida no processo, por quê? Porque você vai lançar um produto no mercado. Normalmente, você precisa fazer campanhas para divulgar esse produto, né? O seu produto dificilmente ele vai ganhar uma atração, vai crescer sozinho sem que haja uma divulgação. E essa divulgação, ela pode ser de várias formas, pode ser através de e-mail marketing, pode ser através de vídeos institucionais, campanhas em televisão, enfim. Qualquer que seja a comunicação, ela também precisa ser acessível para todas as pessoas. Se ela não for, a gente já está falhando numa etapa do processo. A partir daí, a gente vê a questão dos designers. Os designers não deveriam olhar acessibilidade só para questões práticas do tipo cores e contrastes, né? Isso também, mas tem muitas outras coisas, como, por exemplo, o design de interação dos elementos e comportamento dos elementos, tamanhos de áreas clicáveis, tamanhos de textos, quando se cuida do redimensionamento dos conteúdos, quando a gente fala de design responsivo, reorganização dos elementos na tela, como que as pessoas ouvem as informações na tela, porque é muito comum o designer pensar no aspecto visual, né, como os elementos se encaixam, mas e se eu não tivesse acesso ao layout, se eu não visse o layout? Eu estou ouvindo o quê? A arquitetura de informação. Uma pessoa que segue utilizando o leitor de telas está ouvindo a arquitetura de informação do seu site. Eu gosto de dizer e gosto de brincar assim, remova o CSS do seu site e vai sobrar o esqueleto. Só o esqueleto é suficientemente bom para você vender o produto que você está vendendo para as pessoas? Só o conteúdo que está ali e a arquitetura de informação? Se ele for, você já está num caminho bom com relação a essa qualidade. Se não for, você tem um problema aí, principalmente de semântica de código, provavelmente. Alguém entrou aqui, deixa eu aprovar. Ah, não, pensei que era alguém entrando aqui. Na verdade, era só uma mensagem só. Eu não vou ver as mensagens agora, depois eu vejo. Enfim, tem que pensar em todos esses sentidos. Falando em sentidos, né, não é só o sentido da visão, é o sentido da audição, o sentido do tato, né? Talvez, futuramente, na verdade, em alguns lugares já é possível fazer esse tipo de análise também, né? O olfato, né? Quem sabe futuramente que você tem lá um produto relacionado à comida, a pessoa consiga sentir o cheiro, né, nos equipamentos dele, tudo isso vai estar relacionado à acessibilidade no futuro. Vale muito a pena pensar nesse sentido também. Negócios. É importante a área de negócios pensar também que aquilo que você está fazendo não é compliance. Não estou fazendo por obrigação. Eu estou fazendo porque vai melhorar a qualidade do meu produto. Então, a área de negócios precisa olhar isso também de uma forma ampla. Sem falar que, normalmente, os POs, né, das equipes vêm da área de negócios. E os POs são responsáveis por priorizar as atividades. Você precisa ter definições muito claras, né, definition of don'ts, definition of reds,
OKR, seja lá qual for a métrica que você utiliza, você vai ter que implementar coisas relacionadas à acessibilidade justamente para fazer com que o time faça essas coisas. E o gestor, né? Eu gosto de dizer que se não for pelo amor, vai pela dor, alguém tem que mandar, e o gestor é responsável por isso, não só por mandar, mas para manter o time motivado a pesquisar sobre o tema. Basicamente, todo mundo é responsável. Ali embaixo no cantinho, né, da tela tem um link que depois eu compartilho com vocês esse link para quem quiser tirar um print e tal, mas é um artigo que eu escrevi em 2017 mostrando mais detalhadamente a responsabilidade de cada um desses membros. Incluir é importante e necessário, porque a gente está falando de acessibilidade que está diretamente relacionado à diversidade e inclusão. Não tem como separar os temas, apesar deles estarem caminhando em estradas separadas, em momentos separados e diferentes também, é uma linha muito tênue que separa um tema do outro, né? Então, é importante estar todos envolvidos no processo. Por isso mesmo, é importante, principalmente o gestor, identificar perfis comportamentais, porque nem todo mundo necessariamente quer trabalhar com acessibilidade. E aqui eu vou dar até meio que uma puxada de orelha assim na galera que eu acabo indo para conversar. Em várias empresas é muito comum ouvir frases do tipo: vamos contratar uma pessoa cega para trabalhar ali nos testes de acessibilidade do meu produto. Não, porque não necessariamente a pessoa é cega, ela é, primeiro, especialista em acessibilidade. Pessoas com deficiência não significa automaticamente que elas são especialistas em acessibilidade. Segundo ponto, a pessoa tem que trabalhar naquilo que ela quer trabalhar, né? Se ela quiser fazer uma outra coisa, eu estou contratando uma pessoa cega não para trabalhar com acessibilidade, estou contratando porque eu preciso de pessoas capazes de executar as funções aqui no meu trabalho, e basicamente eu já estou promovendo também o processo de inclusão dessas pessoas. Então, é complicado e é difícil, mas é muito comum isso acontecer nas empresas. Eu preciso ter essa visão holística e global de tudo para que facilite esse processo de inclusão, esse processo de diversidade, esse processo de aculturamento das informações, né, mudança de cultura mesmo das pessoas. Não são todas as empresas ainda que trabalham com esse foco, infelizmente, mas a gente vai chegar lá, eu acredito. Em que momento que eu devo pensar acessibilidade? Basicamente, eu tenho que pensar acessibilidade desde o início do processo. Acessibilidade não é uma feature, não é um recurso que eu vou adicionar. É muito comum também as pessoas falarem assim: começou a fazer o produto, chegou numa determinada fase do produto, poxa, esquecemos de falar de acessibilidade, vamos falar de acessibilidade agora. Só que aí, nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está aplicando a acessibilidade como se fosse um recurso adicional, mas isso não pode ser feito, porque se você faz dessa forma, é aí que entram os custos. É muito comum eu ouvir frases do tipo: acessibilidade custa caro. Não, o que custou caro foi a sua falta de planejamento de não ter começado a acessibilidade no começo do seu projeto. Porque se você tivesse começado no começo do seu projeto, esses custos fatalmente seriam diluídos, né? Agora que você precisa refatorar coisas, né, para ajustar coisas que você não pensou anteriormente, acrescenta-se os custos. Ou seja, o que ocasionou o problema foi a falta de planejamento de inserir a acessibilidade desde o início. Faz parte do processo, uma vez identificado que isso aconteceu de fato, é bom pensar nos novos produtos. O que é legado, você vai ter que corrigir ou você vai ter que adaptar mesmo, não tem muito o que fazer. Mas é importante ter isso em mente. Não é a acessibilidade que custa caro. O que custou caro foi o fato de você ter começado a pensar nela muito posteriormente, quando você deveria ter começado. Como que eu faço para aplicar na prática, né? Basicamente, tem muita documentação hoje em dia, facilita bastante. Então, por exemplo, para quem trabalha com aplicativos para o Android, você tem lá o Material Design, que já tem muitas informações a respeito. O Material Design é legal porque ele já separa todas as informações de uma forma muito simples ali, como tecnologias assistivas, a parte de hierarquia de informação, a ordem do foco dos elementos, questões relacionadas a cores e contrastes, tamanhos de áreas clicáveis, enfim, você tem uma série de informações já que são úteis para o seu projeto. E apesar das informações estarem na página do Material Design, tudo que está ali você pode usar em qualquer
linguagem que você for utilizar, qualquer layout que você for utilizar, são informações gerais que servem para todos. Material da Apple e uma Interface Guidelines, para quando você vai desenvolver as aplicações para a Apple, né, para qualquer device deles. E o que é legal é que você tem a separação da parte de acessibilidade, aí você vai ter melhores práticas, interação com o usuário, navegação, tamanhos de textos e pesos, né, tudo design de interação, principalmente a interação das pessoas utilizando tecnologias assistivas, você vai ter tudo lá. Caso você não conheça, é fundamental que você entenda aquilo para aplicar de forma adequada. Já se você for na página aberta, né, dos produtos da Apple, por exemplo, aqui eu estou na página do iPhone. Olha que interessante, eu estou na página do iPhone e aí eu entrei na parte de acessibilidade e eu quero saber o que o iPhone me disponibiliza para recursos da minha possível da minha possível deficiência. Por exemplo, vamos supor que eu não enxergasse e eu quero saber o que o iPhone me disponibiliza de recursos para eu que sou deficiente visual. Então, a pessoa entraria ali, por isso que eu falei da questão da comunicação efetiva. A Apple ela faz isso muito bem, mas ela vai muito além da comunicação. Os produtos delas realmente são produtos de qualidade. Então, nesse sentido, ela está trabalhando os dois pontos. Primeiro, a eficiência do produto e segundo, a comunicação eficiente com o consumidor. E entender esses aspectos é fundamental para todos os envolvidos no projeto, porque entendendo o que os devices oferecem de recursos, fica muito mais simples você talvez projetar pensando nos devices. Então, uma boa prática é consultar o que eles oferecem. No caso da Apple, você vai ter uma informação rica e detalhada para diversos tipos de situações possíveis. WCAG, esse é o Acessibilidade Toolkit que eu havia comentado que eu acabei criando esse material. Eu não tenho mais a versão impressa, que são essas cartinhas aí, em breve eu terei, mas hoje eu não tenho mais. E como funcionou esse material? Em 2017 comecei a aplicar workshops de acessibilidade para os designers dentro do Itaú, e eu percebi que o pessoal tinha uma dificuldade muito grande em compreender a acessibilidade. Essa questão de dificuldade fez com que eu entendesse uma necessidade de aplicar informações para que eles compreendessem melhor a WCAG. E nessas aplicações, eu acabei chegando no material que foi uma espécie de card sorting, que são os critérios. A WCAG, na época, existiam 61 critérios, hoje são 78, mas eram critérios que eu falei, poxa, isso daqui dá para montar num cardzinho e começar a fazer exercícios em grupo. E deu super certo. E eu fui pesquisar se existia alguma coisa parecida no mercado, não existia, e aí foi quando eu tive a ideia de criar esse material. Então, desenvolvi esse material de forma que fosse impressa, ele está disponível gratuitamente em acessibilidadetoolkit.com, para quem quiser baixar, e a versão digital é o guia wcag.com. Então, não sei se todos já viram, mas acessando o guia wcag.com, vocês vão ter acesso a essa informação. Ele é um PWA, ele pode ser instalado também aí nos aparelhos, e ali vocês vão ter acesso aos critérios da WCAG de uma forma resumida. Ele não substitui a leitura completa dos critérios, ele apenas facilita a compreensão para você ter uma ideia e noção do que você precisa fazer. A WCAG em si, o que é, né, a tal da WCAG? Ela é basicamente um acrônimo de Web Content Accessibility Guidelines, as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, e é muito importante dizer o seguinte, ela não serve só para web, tá? Quando a gente fala web, não é só sites, a gente está falando de qualquer coisa que tem acesso. E o pessoal do W3C tem vários documentos mostrando como que você adapta os recursos que foram pensados originalmente para sites para tecnologias mobile. E quando eu falo mobile, eu não estou falando só celular, né? Você pode estar falando até mesmo a uma televisão com acesso à internet para qualquer tipo de situação como essa, por exemplo. Então, a WCAG ela se aplica facilmente a qualquer tipo de produto digital. Uma palavrinha que eu peço para as pessoas sempre decorarem aqui é o content, né? Porque eu estou distribuindo, como eu estou distribuindo o meu conteúdo de uma forma simples e fácil para que todos tenham acesso à informação. Foi aquilo que eu comentei no começo da apresentação. A WCAG é formada basicamente a partir de 4 princípios fundamentais: perceptível, operável, compreensível e robusto. E a melhor forma de eu explicar esses princípios é através de um vídeo da minha filha.
Como a gente está no Meet, ele não vai transmitir o som, o áudio, mas não tem problema, porque o vídeo tem legendas, tá? E eu vou narrando aqui essa apresentação enquanto está acontecendo. Ela está usando um aplicativo chamado YouTube Kids. Quem tem filhos aí nessa idade, faixa dos 5, 6 anos, conhece muito bem. O que aconteceu? Vocês viram uma criança que ainda não sabe ler nem escrever, ela está aprendendo. Hoje ela está aprendendo. Quando eu gravei esse vídeo, ela não sabia mesmo. Mas isso não a impediu de encontrar o conteúdo que ela quer. Ela procurou primeiramente um conteúdo, não encontrou, aí procurou brinquedos, novelinhas, acabou encontrando. E ela falou, quero assistir aqui. Então, ou seja, ela, através de recursos de voz, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela encontrou o que ela queria. Isso é democratização de acesso, não pensando em pessoas com deficiência exclusivamente falando. Essas pessoas também teriam acesso por conta de tecnologias assistivas que o YouTube Kids também funciona. Mas nesse caso específico, vamos lá. Perceptível, operável, compreensível e robusto. O conteúdo estava perceptível aos olhos e aos ouvidos da minha filha, por exemplo. Estava operável, operável por voz, operável por toque, né, uma interface touch. Compreensível, ela, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela compreendeu a interface, ela sabe para que serve, ela sabe que a lupinha serve para fazer a busca, ela clica lá, sabe que o microfone serve para falar. A affordancy no design, né, a gente chama a identificação e compreensão das informações. E por fim, robusto, né, o YouTube Kids é um aplicativo que funciona em diversos ambientes e de forma responsiva também. Então, os 4 princípios são... Agora eu acho que alguém entrou aqui, deixa eu ver. Não, não entrou não. É que fez um barulhinho diferente aqui. Aí, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Pronto. E se você pensar que a acessibilidade ela acaba compreendendo diversas situações, você consegue já pensar em outras situações. Por exemplo, pessoas idosas que podem estar tendo dificuldade de acesso. Vamos pegar o exemplo aí do auxílio emergencial, em que muitas pessoas estão tendo problema para utilizar o aplicativo do auxílio, falta de acessibilidade, independentemente de a pessoa ter ou não um tipo de deficiência. Quando a gente pede para as pessoas, não manda áudio no WhatsApp, poxa, tem pessoas que não têm a possibilidade de escrever porque não sabe ler nem escrever. A pessoa pode ser analfabeto funcional e a única opção dela utilizar o WhatsApp é mandar um áudio. Então, tem que levar tudo isso em consideração. As tecnologias, elas precisam existir, precisam ser sempre equivalentes, elas não podem ser substitutas de outras tecnologias. Elas precisam ser equivalentes a qualquer tipo de informação ou de uso que você está fazendo. Acessibilidade é isso. Então, acessibilidade é promover o acesso à informação para todas as pessoas, independentemente de quem sejam essas pessoas. Agora, detalhe importante sobre a WCAG. A WCAG ela é a base fundamental para você conseguir e ter uma qualidade dos seus produtos, mas ela não é o fim, porque se você pegar e seguir diretamente a WCAG, você já vai estar, primeiramente, de acordo com compliance, porque por conta da legislação, então você vai estar seguindo as boas práticas internacionais que a nossa legislação pede, que nesse caso é a WCAG. Segundo ponto, você já está melhorando naturalmente a qualidade do seu produto ou serviço. É muito mais simples você se basear na WCAG, que é um estudo que já foi realizado pensando em pessoas com diferentes tipos de deficiência ou necessidades ou especificidades, do que você focar em fazer testes com pessoas num primeiro momento. Não significa que os testes com pessoas não são importantes, são extremamente importantes e relevantes, mas no momento que você não sabe ainda como seguir, se você pegar, por exemplo, vamos fazer um teste com pessoas cegas, você vai testar com pessoas cegas, você talvez não tenha todas as respostas e você vai esquecer das outras pessoas com outros tipos de deficiências. Então, atendendo a WCAG no primeiro momento, você já vai contemplar o básico, que é o arroz com feijão ali, de qualidade do seu produto e acesso para todas as pessoas. A partir dali,
você começa a fazer testes específicos com pessoas, justamente para melhorar a qualidade ainda mais daquilo que você fez. É dessa forma que você tem que trabalhar. No primeiro momento, WCAG é o escopo que você vai ter que ter, é o foco inicial dos seus projetos. Essa era toda a parte teórica, né, que eu tinha para mostrar aqui. Agora eu vou mostrar alguns exemplos na prática, né, criando barreiras sem que você perceba. Vamos falar de links, por exemplo. Todo projeto tem link, né? Todo site ou aplicativo tem link. E aqui eu estou com um exemplo bem básico. Clique aqui para fazer o download do PDF. Se você ainda não é cadastrado, clique aqui para fazer o cadastro. Perdeu sua senha, clique aqui para recuperar. Obviamente, o clique aqui em azul é o nosso link, né? Quando você bate o olho na interface, por conta de estar acostumado. Mas isso não é uma informação que ela é direcionada a todas as pessoas. Porque se eu tivesse daltonismo do tipo protanopia, eu enxergaria a tela provavelmente desse jeito. Os tons azulados acabam permanecendo acinzentados e aí fica muito próximo com o tom de preto do texto, dificultando a minha compreensão do que é link e do que é texto. Mas também tem outra questão. Pensando nas pessoas que hoje em dia, nas pessoas no geral, que hoje em dia leem muito pouco, né? Então você bate o olho na tela, você não lê a sua interface inteira, você vai olhando pedacinhos por pedacinhos. Eu tenho certeza que quando vocês entram num uol.com.br, na globo.com, vocês não leem todos os itens que estão na tela. Vocês batem o olho, vocês vão dando uma olhadinha rápida, a questão de cores, tá? Muito papel do designer fazer isso. Então, quando você não remove sublinhados dos links, já de cara você promove o olhar e a atenção das pessoas para aquele ponto, porque ela sabe que aquilo é um link. Aí você está resolvendo o problema da pessoa que é daltônica, da pessoa que não quer ler todo o conteúdo e já quer ir direto ao ponto. Agiliza bastante o trabalho. Então, não removam os links, porque os links foram criados, os sublinhados dos links foram criados justamente para facilitar a compreensão de onde é link e onde é texto para todas as pessoas. Só que aqui a gente continua tendo um problema. A gente resolveu uma parte. A outra parte é pessoas que utilizam leitores de tela. Nesse caso aqui, a pessoa ouviria o seguinte: clique aqui, link, clique aqui, link, clique aqui, link. Mas, Salles, a pessoa não consegue chegar no texto? Ela consegue, mas vai ter que utilizar teclas de atalho diferente para navegar entre os textos. Então, ela não vai conseguir navegar de uma forma rápida entre os links que estão ali. Ela vai navegar, mas ela vai ouvir. Clique aqui, link, clique aqui, link, clique aqui, link. Ela vai ouvir exatamente o que está aparecendo na tela nesse momento. Como que eu resolvo o problema nesse sentido, para facilitar o acesso para a pessoa? É simples. Em vez de trabalhar com clique aqui, eu trabalho com o link com a sua finalidade diretamente no próprio link. Então, percebam que eu tenho um texto aí em volta. Vamos arrancar o texto? Mesmo com o texto fora, não fica claro para todos vocês o link? Faça o download do nosso e-book em PDF, link, crie sua conta, link, esqueci minha senha, link. Esse é o motivo pelo qual vocês deveriam, ao máximo, esquecer, leia mais, saiba mais, clique aqui, tudo que é genérico, né? O ideal é você trabalhar com os links com a sua ação propriamente dita, facilitando bastante a comunicação para todas as pessoas. Lembrando dos critérios de sucesso lá da WCAG, eu comentei que existem 78 critérios hoje, né? Então, 3 deles aqui estariam sendo atendidos. Utilização de cores, onde você não deve utilizar apenas cores para identificar elementos importantes na sua tela. Nesse caso, sublinhado já ajuda no processo. Finalidade do link em contexto. Aquele clique aqui, clique aqui, não estava não acessível. Ele estava acessível, porém ele estava não compreensível, né, de um primeiro momento. A pessoa precisaria ler o texto no entorno para fazer o link ter um contexto das informações e, consequentemente, estar adequado. Então, ele estava atendendo o critério nível A da WCAG. Mas você pode fazer o quê? Melhorar a experiência de uso das pessoas. E aí você tem o critério que é o nível AAA, eu já vou falar esses azinhos que estão aí nas cartinhas. Finalidade do link, apenas link. Ou seja, mesmo que eu não tenha... Eu acho que alguém entrou. Deixa eu ver. Entrou. Já permitiram. Já. Mesmo que eu não tenha o texto no entorno, o link, somente ele, já é possível entender para onde eu vou, o que eu vou fazer com ele.
eu estou melhorando a experiência de fato. Ou seja, o texto no entorno, ele passa a ser um complemento à informação e não uma informação principal para eu fazer essa referência entre um e outro. Percebam esses azinhos. O que significa esses azinhos? Quando vocês entrarem lá no guia wcag.com, vocês vão ver todos eles com um A, ou duplo A, ou triplo A. Para você ter uma acessibilidade mínima aceitável no seu projeto, você precisa atender todos os critérios do nível A e também duplo A. Então dá um total de 50 critérios. E eles podem ser lidos como se fosse um checklist, tá? Se vocês procurarem no Google checklist WCAG, vocês vão achar centenas. Eu posso passar alguns depois, mas se procurarem, vocês vão achar. E aí, basicamente, A e duplo A é o principal. Mas Salles, então eu não preciso fazer o triplo A? Não. Significa que se vocês precisarem priorizar, priorizem pelo A e duplo A, mas o AAA não pode ser deixado de lado, porque como eu mostrei aqui agora, ele melhora muito a experiência das pessoas ao utilizar os produtos. Então agiliza bastante esse processo. Link ou botão? Aqui é uma demonstração que eu utilizo usando leitores de tela. Como a gente está no Meet, vocês não vão ouvir o leitor de telas, mas há uma transcrição. Aqui eu peguei um exemplo, por exemplo, da Fast Shop. Percebam abaixo dos botões verdes, eu tenho ali uma caixinha com o texto. Prestem atenção naquela caixinha que vai ser uma transcrição do que seria o leitor de telas falando ali na tela. Eu estou navegando com o Tab e o sistema está me falando o seguinte, ó, comprar botão, comprar botão, comprar botão, comprar botão, comprar botão. Então, o que basicamente está acontecendo? Entrem no contexto de uma pessoa que não está enxergando a tela e só está ouvindo. Ela está ouvindo comprar botão, comprar botão, comprar botão, comprar botão. O que ela está comprando aqui? Um botão, na verdade. Não, brincadeiras à parte, na verdade, assim, o fato dela ouvir que se trata de um botão faz sentido porque a pessoa precisa ouvir que é um botão ou que é um link para ela poder decidir se ela toma ou não uma ação. Agora, só que o que está faltando aqui é um complemento de informação. O que ela está comprando? Aí se vocês me perguntarem assim, mas Salles, a pessoa que não está enxergando, ela não tem como chegar até o produto em si? Vou pegar uma água aqui. Ela não tem como chegar até o produto em si? Ela vai chegar. Ela vai sair ali, vai chegar até o título, vai ouvir iPhone 8 ou vai para o outro iPhone 7, só que ela volta para o botão e ela vai continuar ouvindo comprar botão. Ela não tem certeza do produto que ela está inserindo no carrinho, até ir para o carrinho e confirmar os produtos que estão lá. Tem outro problema aqui, tá? Aí começamos a entrar no detalhe técnico, tá? Então, qual que é o problema aqui? Visualmente falando, nós temos um botão. E faz sentido ele ser destacado em verde, bonitinho, qualquer que seja a cor, para a pessoa ter o call to action ali efetivo, né? O botão que vai executar a ação. O problema é que ele não tem função de botão. Para que serve um botão e para que serve um link? Né, quando você cria, e isso vem dos primórdios da criação de internet, design de interação. Um botão é para você efetivar uma ação. Por exemplo, quando você tem um toggle, um switch ali de dark mode e light mode, você clica, habilita ou desabilita. Isso é um botão. Ou um botão que você está efetivamente comprando alguma coisa. Só que nesse caso aqui, eu não estou efetivamente comprando, eu estou clicando e adicionando o produto em um carrinho. Eu tenho uma tela intermediária antes da efetivação da ação. Nesse caso, ele não é um botão, ele é um link. Então, ele precisaria ser construído como se fosse um link. A pessoa que ouve a informação faz total diferença ela ouvir link ou botão. Para ela, são comportamentos diferentes. Levando em consideração que eu estou falando da pessoa que está ouvindo e não está enxergando a tela, tá, gente? Então, é isso. Mas, Salles, isso está bem confuso. Então, eu vou mostrar um exemplo que está funcionando, que eu recomendo vocês utilizarem como benchmark, o site da Apple. Tudo no site da Apple vocês podem utilizar como benchmark. Eles foram multados com relação à acessibilidade em 2018 e desde então eles resolveram todos os problemas justamente para não ter, né, a casa de ferreiro espeto de pau. Então o site deles, eles são um benchmark de sucesso que vocês podem utilizar para todas as situações.
Percebam que a interface é mais clean e tal, mas eu tenho os mesmos produtos na tela, eu estou comparando modelos. A primeira diferença aqui que eu tenho é o título na tela. Perceba ali o título, compare os modelos de iPhone. Lá no site da Fast Shop eu não tinha esse título, né? Então, o título já faz toda a diferença. É fundamental você ter a presença de um título e isso é um dos critérios de sucesso da WCAG. Compare os modelos de iPhone. Aí tá lá, iPhone XR, iPhone 8 e iPhone 7. Agora vejam o que o leitor de telas diz na caixinha abaixo dos botões. Vocês não vão ouvir, mas podem ler ali o que aparece. Link comprar iPhone XR. Link comprar iPhone 8. Link comprar iPhone 7. Aqui a gente teve duas diferenças. A primeira é que ele não está sendo lido como um botão, ele está sendo como um link. Ele tem uma aparência visual de botão, mas no código foi construído como se fosse um link, porque ele tem comportamento de link. Né? Aí o segundo ponto é o complemento da informação de cada um dos botões. Vocês estão percebendo ali, comprar iPhone 8, comprar iPhone 7, comprar iPhone XR. O que ficou na tela? Link, comprar iPhone 8. Então, essa concatenação da informação, que não está visualmente falando, porque não precisa, seria redundante, mas para quem está ouvindo, faz toda a diferença. A pessoa tem certeza qual que é o produto que ela está comprando. Então, minha dica principal é fuçem, principalmente para desenvolvedores, fuçem e abusem do código da Apple, comecem a ver como eles resolvem problemas, como que eles mostram ou exibem determinadas informações, que vai ser um bom ponto de partida para vocês. Uma outra dica legal, elimine todos os carrosséis. Por quê? Carrossel é muito complicado de se interagir pensando no usuário, por exemplo. Pensa o seguinte, um usuário que não tem os braços, né? Quando você navega com o site, você pode utilizar comandos de voz, você pode utilizar uma série de questões hoje em dia, né, para fazer esse tipo de navegação, ou no celular. Então, você também tem diferentes tipos de interação. A pessoa que não tem um braço, e as pessoas sim não têm um braço, mas utilizam o celular de uma forma super tranquila também na maioria das situações. Tudo depende da proficiência de uso, né, que essas pessoas fazem. E aí o que acontece? Como que ela interage com um elemento de carrossel para passar para um produto? E às vezes esse elemento é fundamental para você passar para um outro item, para você compreender aquilo que a pessoa está vendendo ou não. São coisas básicas que normalmente você não para pensar, né, na navegação do seu produto em si, porque a gente está falando de design de interação e diferentes formas de interação. Vamos pegar aqui um exemplo de grandes empresas que eliminaram seus carrosséis dos seus produtos. No caso do site da American Airlines, por exemplo, aa.com.br, também é uma boa referência de acessibilidade para quem quiser validar o código, olhar, fuçar. Se vocês acessarem aa.com.br no desktop, vocês verão o carrossel e ele é altamente funcional com qualquer tipo de tecnologia assistiva, porque foi construído para ser funcional. Quando você abre o site aa.com.br no celular, a versão responsiva dele não tem carrosséis, porque o celular ele é uma interface de toque e é mais complicado do que uma navegação ali através de teclado ou outro tipo de tecnologia assistiva. Então, pensando na interação do elemento e na complexidade, a American Airlines removeu os carrosséis da versão mobile. Se você baixar o aplicativo da American Airlines, vocês vão ver que o aplicativo também não tem nada que envolva movimentos do tipo swipe, de arrastar ou qualquer coisa do gênero. É tudo baseado em cliques. É muito simples a navegação. E é a ponto de ser simples para qualquer pessoa. Aí você fala assim, mas Salles, o American Airlines é um produto bem específico, né? Nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar passagem, tudo mais, tá bom. Então vamos para o maior e-commerce do mundo, Amazon.com.br. Todos acabam comprando, de certa forma, na Amazon em algum momento, ou pelo menos para comparar valores e produtos. Então, quando você acessa o site no desktop, você tem lá os carrosséis também funcionais, completamente por teclado, tecnologias assistivas. Agora, se você abrir Amazon.com.br no celular, vocês não vão encontrar carrosséis no site da Amazon, porque devido à complexidade de navegação. Se vocês baixarem o aplicativo da Amazon, a mesma coisa, vocês não vão encontrar carrosséis no aplicativo da Amazon, porque eles também removeram os carrosséis na versão mobile. E assim vai, diferentes outras empresas também acabam fazendo esse tipo de situação. Eu vou mostrar só mais dois exemplos aqui,
porque a gente tem poucos minutos aqui, senão a gente não vai conseguir bater o papo. Mas, de qualquer forma, se por acaso o Meet, Marcos, se por acaso o Meet travar, cria um outro... Se você quiser já deixar criado um outro link e mandar aí no chat para a galera entrar, caso essa sessão aqui caia, fica à vontade aí, tá bom? A gente já vai para outra. Tá bom. Então, assim, clareza na informação. Aqui é um exemplo do C6 Bank, que é um concorrente do Itaú Banco Digital. Olha que legal eles fizeram. Quando você cria, você baixa o aplicativo e vai fazer a inscrição, né? Você tem lá o contrato de prestação de serviços. Mas cada cláusula contratual, a cláusula contratual por si só já é difícil de compreender. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram lá o que isso quer dizer em cada cláusula contratual. Tem lá item 1, o que isso quer dizer? Item 2, o que isso quer dizer? Item 3, o que isso quer dizer? Isso vale para todos os itens. O que eles estão fazendo? Facilitando a informação que está sendo transmitida de uma forma legal e jurídica. Eles não podem, por questões legais, eles não podem substituir os termos jurídicos ali do contrato. Mas tudo bem, já que eu não posso substituir, eu posso melhorar a interpretação da informação. E aí foi isso que eles fizeram. Pensem na possibilidade disso ser feito em diversas outras situações, principalmente em vocês que trabalham com plataforma educacional. E o último exemplo de fato que eu vou mostrar aqui, tinha vários outros, tá, gente? Aqui o tempo que também a gente tem não é muito, mas vou mostrar esse exemplo aqui que já funciona também para esse pensamento. A Booking.com, ela trabalha muito bem as questões de acessibilidade. Eu gosto demais desse exemplo e eu sempre uso desde a minha primeira apresentação de acessibilidade esse exemplo, porque eu acho que ele é muito bom mesmo para exemplificar tudo. Pensem no Date Picker, que é a seleção de datas ali do item check-in, check-out no meio da tela aí. O que normalmente acontece quando eu clico no Date Picker? Abre aquele calendário, né, para eu selecionar o período e a data. Agora, a Booking.com está pensando na agilidade da pessoa. Aqui facilita a vida de quem usa um leitor de telas, mas eu tenho certeza que o pensamento primário não foi para quem usa o leitor de telas, foi sim para agilidade de comunicação. Vou dar um exemplo. Quando vocês vão preencher um formulário, eu tenho certeza que vocês não vão clicando com o mouse em cada um dos campos. Vocês vão pulando de um campo para o outro com a tecla Tab, né? Tab, 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 tab. Pelo menos a maioria das pessoas fazem isso. Sabendo disso, a Booking.com precisa de agilidade nas vendas, né, do produto deles. O que eles pensaram? Poxa, o cara que navega com Tab é muito difícil navegar pelo check-in, check-out por aqueles combos. A pessoa que utiliza então uma tecnologia assistiva, então é praticamente impossível. Dá para fazer? Dá, mas é muito difícil. O que eles pensaram? Então, se a pessoa navega com teclado, eu mudo a interação do elemento. Olha o que acontece. Eu estou navegando com o mouse. Cliquei, apareceu a data para eu selecionar. Agora, se eu for com teclado, tab, foi lá em Dublin, mais um tab. Olha que legal, mudei para um combo. Porque é muito mais simples você navegar com teclado por combo do que navegar por aqueles itens. Esse é um exemplo bem bacana para mostrar que formas diferentes de interagir com os elementos visuais do seu site permitem com que você facilite e dê acesso muito mais simples, né? Isso daqui ajuda a pessoa que está com pressa, né? E a Booking vai ganhar com isso, porque segundos ali é muito importante para eles. E ajuda também a pessoa que usa uma tecnologia assistiva, porque vai navegar com teclado e vai conseguir navegar de uma forma muito mais simples do que fosse fazer. Façam um teste depois. Acessem booking.com, naveguem com o mouse e naveguem com teclado, via tab. Cada tab que você dá, você passa por itens clicáveis na tela. E aí vocês fazem o teste de navegação ali. Enfim, acessibilidade digital está em todos os lugares. Está no código, no conteúdo, na usabilidade, no design de interação, na arquitetura de informação. Está também no SEO, na ergonomia, na performance, na inteligência artificial, nas interfaces conversacionais, aquele exemplo da minha filha lá que conversou com o YouTube Kids para receber o que ela queria. Então, tudo isso já, de certa forma, você já está pensando no futuro. É importante a gente entender o seguinte: a habilidade é a capacidade funcional que a pessoa tem para executar determinada tarefa ou função. A barreira nunca vai ser a pessoa. A barreira sempre vai ser o produto que ela está usando. Então, se a pessoa não consegue usar alguma coisa, a culpa é do produto, não é da pessoa.
A deficiência nesse sentido é um conflito entre a barreira e a habilidade que ela tem. Então, nós, como criadores de produtos e serviços, precisamos eliminar as barreiras de comunicação e de uso. Se a gente conseguir eliminar isso de uma forma eficiente, a gente faz com que todos tenham acesso às informações, promovendo uma melhor acessibilidade para todas as pessoas. E eu deixo aqui, eu encerro a apresentação com essa frase do Frank Caimero, que é um designer famoso, e ele diz nessa frase o seguinte: pessoas ignoram o design que ignora pessoas. A gente precisa parar de ignorar as pessoas, todas as pessoas, no processo daquilo que a gente está fazendo. Era isso que eu tinha para apresentar, gente. Eu fico meus contatos, Instagram e Twitter, @msales, para quem quiser me seguir. Meu LinkedIn, msales78 ou Marcelo Salles, vocês vão me encontrar. E tem o curso que eu promovo na Mergo, a próxima turma tá agora para final de outubro. Depois dessa, somente em dezembro. É isso, agradeço o convite e agora fico à disposição para a gente bater um papo aqui enquanto sobra tempo aqui. Aí, galera, pode abrir o vídeo aí, áudio, e vamos bater um papo aí com o Marcelo, porque esse assunto que ele trouxe, ele é bastante importante, principalmente no nosso contexto que a gente trabalha, que meio que a gente tenta levar um pouco de acesso para a galera de periferia. Mas como a gente tem, inclusive, um aplicativo, é bom a gente pensar bastante em questão de acessibilidade desde o início, ainda mais agora que a gente está fazendo um redesign de tudo, é algo bem importante. E aí, tá aberto aí para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouquinho. Fiquem à vontade, pessoal. Alcides? Não acredito que ninguém tem dúvidas, hein? Também não acredito, não. O Alcides disse que a cabeça estava explodindo e tal. Acho que o pessoal deve estar um pouco envergonhado. Assim, enquanto o pessoal está pensando em alguma pergunta aí, elaborando, é importante dizer que, assim, a acessibilidade, ela... Hoje eu só tenho essa percepção e essa clareza de tudo por conta da aplicação no dia a dia, né? Por conta de problemas que as pessoas me trazem e tudo mais. Lá no Itaú, por exemplo, qual que é a minha atuação com esse tema? Eu promovo capacitações internas dos times. A gente desenvolve ferramentas específicas, por exemplo, tem um modelo de especificação de acessibilidade. Como que eu documento meus projetos como designer e envio para o desenvolvedor, pensando em design de interação. É algo que eu explico no meu curso da Mergo ou nos outros cursos que eu acabo aplicando. Tem uma ferramenta que a gente desenvolveu lá também, junto com a Guilda de Acessibilidade, que é uma planilha de análise heurística com foco em acessibilidade. E aí esse também é algo que eu acabo promovendo nos workshops que eu faço. Tem também a questão de consultoria. Eu faço uma consultoria interna para todos os colaboradores do Itaú. Então, todas as terças-feiras, no período da tarde, eu faço um papo, né, com o pessoal. Por exemplo, hoje seria um dia que eu estou de férias, então não estou fazendo isso. Mas hoje seria um dia que eu teria, né, a consultoria agora no período da tarde, de meia e meia hora. Qualquer um entra lá no sistema, faz a marcação, como se fosse uma consulta médica, literalmente falando. E aí eu troco ideia com as pessoas. Eu tô com problema no projeto tal, eu tô com dúvida no projeto tal. E tem muita coisa que eu não sabia a resposta, eu não sei a resposta. Então, participando desse tipo de encontro, desse tipo de papo, faz com que eu também corra atrás das informações junto com as pessoas. Então, assim, muita coisa dia a dia, gente. Vocês têm muita teoria, vocês têm muita informação, como eu passei aqui agora, muito material riquíssimo para consultar, mas o fato é que vocês só vão ter dúvidas mesmo de verdade, ou só vão perceber na real quando vocês estiverem aplicando no dia a dia nos projetos. Show. Então, tem uma perguntinha. Pode falar, pode falar. Primeiro, eu queria agradecer pela aula incrível. Eu acho que todo mundo está, até como o Alcides já comentou aqui, explodindo cabeças aqui, realmente tira a gente da zona de conforto e começa a pensar mais no próximo. E eu queria saber qual é a realidade do mercado hoje, Marcelo. Como é que está a acessibilidade das empresas? O que é que as empresas... Como é que você vê o mercado hoje a respeito dessa acessibilidade?
Esses dados são, inclusive, públicos, tá? Porque fazem parte aí de diversas pesquisas. Primeiro, logo de cara, eu já aviso que pouquíssimas empresas no Brasil estão levando a acessibilidade a sério, da forma como deveriam, tá? Porque o que acontece? Você, mesmo eu lá no Itaú com foco nisso, tipo, é um processo, principalmente em empresas grandes, é um processo que é muito lento, né, que você tem que envolver todas as áreas, mostrar a importância daquilo, e aí é literalmente um trabalho de formiguinha. Em empresas de menor porte, você tem a questão relacionada a promover capacitação das equipes, porque é algo que sim, deve se promover capacitação. Por que a gente tem uma deficiência hoje no mercado com relação ao tema? Todas as pessoas que se formaram, vamos pegar nós aqui, nós 10 pessoas que estamos aqui na reunião, nós somos formados provavelmente em cursos diferentes, seja de design, seja de comunicação, seja de tecnologia. Eu acredito que talvez ninguém aqui tenha tido um professor que tenha falado de acessibilidade numa disciplina completa, e se falou, deve ter falado de uma forma muito superficial, você não foi aprofundado. Então, os profissionais que hoje estão no mercado, de certa forma, já têm essa deficiência, esse gap, esse conhecimento. Começa por aí. Aí, ou seja, cabe à empresa promover uma capacitação para melhorar esse processo. Aí, diretamente respondendo a sua pergunta, tem pesquisas, por exemplo, o pessoal do Movimento Web para Todos fez uma pesquisa recente junto com o pessoal do DataCorp, que cuida de Big Data e tudo mais, e eles chegaram num número bem alarmante. Somente 0,74%, menos de 1% dos sites no Brasil possuem uma acessibilidade adequada, 100% falando. E se pegar dados do mundo, a gente tem uma organização não governamental, que é a WebAIN, WebAIN de Accessibility in Mind, webain.org, que é muito legal os conteúdos deles, por sinal, e eles fizeram uma pesquisa com sites no mundo. No mundo, são menos de 2%, é 1,98%, se eu não me engano, de sites que possuem uma acessibilidade 100% adequada. Só que é importante a gente ressaltar que esses dados são referentes à acessibilidade técnica. Por exemplo, existem validadores, né? Você pode entrar você pode baixar um plugin que é o Lighthouse ou o Axe, Machado em inglês, AXE, e pode passar ali no seu site. A primeira recomendação que eu faria para vocês seria essa, Axe ou Lighthouse. Baixe os dois, ele vai te emitir um relatório das informações de como está o seu site e o que você precisa fazer. O primeiro passo é esse. Só que essa é a parte técnica, né? Por que a parte técnica? Essa ferramenta ela pode identificar, por exemplo, a inexistência de um texto alternativo numa imagem. Quando você bota tag out, né, no código ali, fonte, né, out igual, abriu aspas, fechou aspas. Só que qual é a qualidade do texto alternativo, do que vai dentro das aspas? Então, ferramenta nenhuma vai conseguir avaliar isso para você. Então, depende de uma validação humana. Tem um especialista em acessibilidade que chama Carl Groves. Eu vou escrever aqui, Carl Groves, no chat. Vocês podem pesquisar por ele. Ele trabalha em uma ferramenta super famosa chamada Tenon.io. E esse Carl Groves, ele tem um artigo que é muito legal, que ele mostra quanto a gente consegue automatizar dos processos de acessibilidade. E o que ele mostrou na prática é que você consegue automatizar no máximo uns 35%, 40% estourando. Todo o restante vai depender de uma validação manual. E aí que entra o problema do porquê produtos digitais não são 100% acessíveis, ou a gente tem um gap muito grande com relação a isso. As empresas, no geral, estão hoje mais atentas, né? No geral, que eu digo no mundo, porque o Brasil realmente está muito aquém do que deveria estar, mas a gente vai evoluindo esse cenário. Lá fora, é muito comum encontrar vagas, empresas que já estão procurando profissionais, sejam designers, sejam desenvolvedores, com foco em acessibilidade. Eu escrevi um artigo no ano passado, que eu vou linkar aqui, peguei ele aqui, o link agora, e vou jogar aqui no chatzinho. Esse artigo, eu trouxe informações sobre profissionais que trabalham com acessibilidade, que é o meu caso, no Itaú, e aí eu fiz um comparativo com outros lugares, outras empresas e tudo mais. E nesse artigo, eu mostro, por exemplo, algumas dessas vagas no final dele.
tem vagas com salários muito bons, né? Tem uma do Spotify para Lead Accessibility com um salário de $120 mil ali por ano. Eu acho que tá bom, um salário de $120 mil, né? Tá razoável, mas tem... E as empresas ali estão sempre buscando isso. Aí tem vagas de outras empresas e tudo mais. Aqui no Brasil, a realidade é completamente diferente. Eu que trabalho com isso, eu estou o tempo todo focado nesse tema, conversando com pessoas que trabalham com isso também. Eu não vejo ainda as empresas contratarem profissionais para trabalhar exclusivamente com o tema. Mesmo lá dentro do Itaú, eu brinco que eu criei o meu cargo, eu criei a minha função, né? Tipo, porque se fosse para o Itaú me contratar com essa função que eu faço hoje, com foco 100% em acessibilidade, jamais que ele contrataria. Só que aí, por conta de diversas questões, né, conversas com gestores e tudo mais, tive uma gestora que compreendeu a importância disso e me colocou como ponto focal, e assim foi indo, foi evoluindo, mostrando também a importância desse tema, mas é bem complicado. O mercado, ele está muito longe ainda do que a gente precisa estar focando. E aí também tem um detalhe, tá? Fazendo um último gancho aí para trazer um ponto de atenção. Sabendo que o mercado não está tão bom assim, quanto antes a empresa começar a trabalhar essas questões, melhor, né? Porque você vai entrar no nível de competitividade do seu concorrente. Então, esse acaba o foco. O meu discurso de acessibilidade, o meu papo de acessibilidade é sempre nesse tom. Eu falo assim, gente, precisamos pensar nas pessoas, é óbvio, mas as empresas também precisam lucrar, né, com os produtos que acabam vendendo para o mercado. Então, é uma coisa que é uma relação de ganha-ganha. Então, vamos pensar na questão da competitividade de mercado enquanto ninguém está pensando ainda, né? Porque depois que todo mundo começar a fazer, aí pode ser tarde. Obrigado, Marcelo. Nada. Eu tenho uma pergunta também. Pode falar, pode falar. Você tocou no ponto da questão de não pensar no começo da acessibilidade como um custo. Pensar depois, né? Mas muitas empresas, no processo de MVP, no processo de criação inicial do produto, não priorizam a acessibilidade. Então, como que seria o discurso para mostrar essa questão do curso, da economia, que pode estar já sendo pensado isso desde o começo? Isso é uma questão bem complicada, porque o que acontece? Você tem como elaborar números, você tem como elaborar os dados para justificar a aplicação de acessibilidade. Mas o grande problema é que você não faz isso de curto prazo. Vamos pensar em SEO, por exemplo, né? Quando você trabalha ali a indexação das suas páginas e mecanismos de busca. Quando eu trabalho SEO orgânico, eu vou ter que manipular questões de semântica do código, trabalhar com os textos mais adequados, palavras-chave, e aí você vai publicar o seu conteúdo. Só que a indexação no Google não é de imediato e o melhor ranqueamento, né? Você vai trabalhando essas questões e você vai subindo. Só que isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de médio e longo prazo. Você não tem resultados imediatos. Então eu gosto de fazer um comparativo com acessibilidade. Você trabalhar como, por exemplo, essa questão que a Booking.com fez, né, o exemplo da Booking que eu mostrei. Isso eu tenho certeza que eles devem ter lá as métricas deles. Infelizmente eu não tenho acesso, eu gostaria muito de ter acesso às métricas do tipo de recurso que ele fez ali. E devido à volumetria dos dados, na grande quantidade, eu tenho certeza que eles têm ali números suficientemente bons para justificar aquela alteração que foi efetuada. O problema está aí. O problema é que, inicialmente, você não vai ter isso. Então, você vai ter que partir com argumentos relacionados até comparativos, né, de outras empresas. Olha o que essa empresa fez, olha o que eles estão fazendo. Então, por isso que eu uso muito exemplos de mercado. Eu trouxe para vocês os exemplos, eu falei da Apple, o site da Emirates, eles têm exemplos fantásticos de navegação. Por exemplo, quando tem também é uma companhia aérea, né, e o site deles, eu diria que é até um exemplo para diversas situações que a gente precisa seguir na prática. Esse é o primeiro passo. Existem outras formas. Por exemplo, lá no Itaú, eu promovo internamente capacitação dos times, né? Então, para todas as áreas. Pode ser negócios, pode ser design, pode ser marketing e tudo mais. Ano passado, só no ano de 2019, eu capacitei quase 2.000 pessoas. Foram 1.900 e poucas pessoas internas no Itaú. E aí, no meu caso, foi simples. Eu peguei assim, olha,
vamos fazer o seguinte, eu fiz essa capacitação interna. Se vocês tivessem mandado 1.900 pessoas para fazer um curso fora do Itaú, quanto que ia custar para vocês, né? Primeiro que não há cursos suficientemente detalhistas de acessibilidade no Brasil. Segundo que, se eles se encontrarem também, e eu sei porque eu acompanho o mercado e tudo mais, quanto ia custar para a empresa isso? Então, eu já pela promoção e capacitação interna dos times, eu já tive uma economia aí para a empresa com relação a isso. Então, é o tipo de questão que você acaba trabalhando, né? É a forma que você acaba lidando. Mas não tem uma regra. Eu dei um exemplo que funcionou para mim lá no Itaú, mas esse exemplo não necessariamente vai se aplicar em qualquer lugar. Cada empresa precisa entender o seu cenário e tentar aplicar. Como última dica e sugestão com base nessa pergunta, eu vou linkar aqui também no chat a página do W3C, que é a página que fala das questões de acessibilidade. Fuçem nos menus ali, vocês vão ver que tem coisas de fundamentações, planejamento e políticas, design e desenvolvimento, testes, né? Então, aí tem muita informação, inclusive algumas questões relacionadas a argumentações que você pode ter. É literalmente receita de bolo, o W3C disponibiliza tudo para você, só que é muito conteúdo, tá? Tipo, já aviso que tem tudo. Tudo que você imaginar tá ali, mas, cara, tem conteúdo demais. Não vai ser de uma hora para outra que você vai assimilar tudo que tá ali. Não, e assim, o Marcelo ele trabalha no Itaú, eu trabalhei na Caixa, trabalho hoje no Banco do Brasil, trabalhei no Cicobi. O Banco do Brasil tem uma pessoa voltada para acessibilidade, que é surda, e uma outra pessoa com ela, então são duas. Na Caixa eu nunca vi, no Cicobi eu também nunca vi, e aí eu até me assustei com o número que ele falou, de acho que 70 pessoas, né? Falei, cara, é muita coisa. Então, o Itaú, assim, não é porque eu trabalho lá, também claro, mas assim, a gente está fazendo no jeito certo. E o que é legal é que, assim, eu consigo aprender junto com esses processos. Vou dar um exemplo, essa questão de visão de negócios era um gap meu, né, como analista de design e como designer, né, focado ali nos processos, eu não tinha muito uma visão estratégica das situações. O fato de eu estar trabalhando com acessibilidade 100% focado e eu ter que fazer apresentações para diretores, para superintendentes e tudo mais, eu tive que aprender a linguagem deles. Né? Como que eu traduzo essas questões em números, como que eu vou mostrar isso de certa forma. Eu não tenho números para tudo. Tem muita coisa que eu sempre mostro através de exemplos práticos, mas eu preciso atingir, né, os níveis mais altos, porque são justamente eles que vão definir a priorização dos temas mais para baixo. Né? A parte de analistas, o nível mais baixo ali, eu preciso pensar na capacitação, mas estrategicamente falando, eu preciso atingir as pessoas com um nível hierárquico mais alto, e aí isso, consequentemente, fez com que eu aprendesse a lidar com essa situação também. Então, ou seja, eu gosto de dizer que a minha gestora, que me colocou em 2018, né, como ponto focal de acessibilidade no tema, ela literalmente mudou minha carreira para todos os sentidos, porque eu comecei a melhorar gaps que eu tinha antes, né, como essa visão estratégica, por exemplo, é a tal da soft skill, né, que a gente fica muito focado ali nas questões técnicas, mas eu preciso também saber como lidar com essas questões comportamentais de uso. Então, é meio que uma associação. O artigo que eu mandei aí, falando dos profissionais focados em acessibilidade, eu comento muito disso, né, falando sobre o que é importante você entender, né, do ponto de vista de acessibilidade, para que você consiga disseminar isso de uma forma adequada na empresa. Eu estou escrevendo vários materiais e pesquisando bastante sobre isso, né? Por que é difícil uma empresa aplicar acessibilidade nos seus produtos? É difícil porque você está envolvendo processos, né? Você está envolvendo mudança de cultura. E quando você faz isso, é complicado, enquanto você não cerca de todos os lados, todas as pessoas, porque cada um tem a sua visão. Né? O cara de negócios está pensando ali no dinheiro.
O cara técnico está pensando na aplicação e como resolve o problema de uma forma rápida. O designer, ele ainda não sabe o que fazer, precisa pensar em tudo aquilo. Então, é bem difícil, não é fácil e por conta disso. Eu venho aprendendo diariamente porque, assim, eu estou envolvido nesses fluxos, tanto em projetos pessoais quanto lá dentro do Itaú. Isso ajuda bastante. E aí o fato de outras áreas terem essa mesma visão, principalmente o pessoal de testes, que eu vi a área nascer. Eles começaram com 5 pessoas, hoje já são quase 70. A área de marketing não tinha ponto focal, hoje tem. A área de tecnologia tem várias equipes trabalhando com foco exclusivo em acessibilidade. Tem muita coisa para fazer ainda, isso é fato. Mas comparando ao que tinha antes, eu posso dizer que a gente está num caminho bem avançado, principalmente comparando aos outros players. Você deu os exemplos aí do BB, da Caixa. Eu conheço as pessoas que trabalham em tudo que é banco que vocês imaginarem. E eu sei quais são os processos deles, e isso eu posso garantir que a gente está num fluxo muito mais avançado, eu diria. Show. Mais alguém com mais alguma dúvida? Se ninguém for falar, eu tenho outra. Então, bora. Manda aí. Ele tinha falado de um checklistzinho de acessibilidade. Eu queria saber se você podia compartilhar, porque eu acho que isso aí seria um jeito bacana de começar a pensar acessibilidade nos próximos projetos, enfim, porque eu confesso que eu ainda não tinha essa chavinha virada, não. Um dos principais checklists é esse que eu estou mandando, mas veja a mensagem que eles passam até no topo, que é o da WebAIM, tá? A WebAIM que foi a que eu comentei, inclusive eu recomendo acessarem depois outros artigos deles lá no site deles, mas no começo da página eles já dizem que assim é importante que não é uma substituição da WCAG, né? É uma forma, né, de possivelmente você resolver os problemas, mas a forma como eles estão passando aí não é a única forma. Mas esse é um dos principais checklists que tem com relação a isso, que já vai dar um norte bom aí para vocês. Tem o próprio checklist da W3C, que eu estou pegando aqui agora para mandar para vocês aqui, ó, Ultimate. Só que esse já é bem mais completão. Eu particularmente não gosto de usar ele, mas aí é o que eu falei, ferramenta é o que eu sempre falo, ferramenta é gosto, cada um usa aquela que melhor convém, né? Não é a ferramenta que determina a qualidade daquilo que você está entregando. Então, esses dois aí, e tem um outro que eu vou passar, tem vários, tá? Mas eu só vou passar mais um, que eu acho bem legal, que eles separaram por formas de atuação. Eles separaram, por exemplo, o que é importante o designer pensar, o que é importante o engenheiro pensar, o que é importante o product manager pensar, e aí vai indo, né? Eles separaram dessa forma. É esse aí que eu mandei agora no chat aí, que é bem legal também. Bacana. Muita coisa para ler, né? Muita coisa para estudar, bem complexo. É o que eu falei, não dá para assimilar de um dia para o outro, não, como é que se diz? O que é bacana vocês fazerem? Pensar no dia a dia aí dos projetos, como vocês começariam. Eu começaria da seguinte forma, se vocês não têm esse fluxo definido. Primeira coisa, baixem os 2 plugins que eu citei, o Lighthouse na verdade não mudou o nome, não é mais Lighthouse, se eu não me engano agora é Mesher, de medida, eu não lembro agora, é do Google mesmo, tá? E o outro é o Axie, que é da GQ, que é uma consultoria norte-americana. Axie. É um dos, inclusive lá dentro do Itaú é o que a gente usa, tá? Para fazer validação. Você tem uma versão mas você tem uma versão free e você tem uma versão paga, obviamente com diferença aí nos recursos, como toda a ferramenta, mas a versão free você já consegue usar bastante coisa. Quer ver? Axie Tools, achei esse aqui. Web Accessibility. Esse aí mesmo.
E eles já têm uma versão para Android e eles estão construindo uma versão para o iOS também. Eu acho que ainda não disponibilizaram. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, eu acho que eles já disponibilizaram. Vou até testar. Estou vendo aqui no site deles agora. Aparentemente, eles já disponibilizaram uma versão para o iOS também. Mas, enfim, esses dois plugins, utilizem eles, porque eles vão gerar relatórios para vocês e um relatório normalmente bem completão do que você precisa fazer tecnicamente falando. Então, o primeiro passo é esse. Aí vocês sabem que vocês estão mais adequados ali do ponto de vista de acessibilidade. Só que aí tem muitas outras coisas, né? Vou mandar, por exemplo, um outro artigo que eu escrevi, que é sobre o foco visível nos elementos. Sabe quando você navega com tab, aí fica aquela bordinha em volta dos elementos? Então, eu escrevi um artigo especificamente falando sobre isso, né, a importância que isso tem. Por quê? Porque não é só uma pessoa cega que utiliza o teclado. Né? Você pode usar o teclado de diversas situações para facilitar o entendimento. Nesse artigo que eu mandei agora aí, eu explico bem sobre a importância do foco visível. Isso é uma coisa que a ferramenta não validaria para vocês, por exemplo. Isso depende de uma validação manual. Então, ou seja, sempre vai ter essa questão, validação de técnica e validação manual e humana. O outro ponto é o que eu falei, entender a WCAG, né? Isso não dá para abrir mão. A WCAG ela vai ser a principal fonte de referência para vocês. Então, o guia WCAG que eu construí, ele é um atalho, mas ele não substitui a leitura completa. Mas o que eu recomendaria seria vocês darem uma olhada nos critérios. Vocês vão ver que cada cartinha ali tem um link que leva para o critério mais completo, com a informação mais detalhada, caso vocês não entendam. Mas é isso, assim, não tem muito para onde fugir. A WCAG é a universal, não é regras do Brasil, de algum país específico, não, é para o mundo. A gente está falando aqui de design de interação e comportamento humano. Um detalhe importante do guia WCAG que eu acho que vale, que eu acabei de ver aqui, que eu estava abrindo. Vocês vão ver que tem algumas cartinhas lá no meio que tem uma corzinha roxa e está escrito WCAG 2.2. Eu já atualizei, já tem um draft ali, os rascunhos, porque a WCAG ela nunca vai substituir coisas já existentes. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas Salles, porra, eu vou me concentrar naquilo ali, fazer todos os ajustes, aí de repente vem lá os caras da W3C e muda tudo. Não, eles não vão mudar. Eles vão acrescentar, sempre vai ser incremento. Então, a versão 2.0 tinha 61, a versão 2.1 veio 78 critérios, e a versão 2.2, que deve ser lançada ano que vem, vai acrescentar mais 9 critérios. Então, a gente vai ter 87 no total. Aí, no guia WCAG, vocês já vão ver quais são esses 9, que está em roxinho, e uma tagzinha ali, WCAG 2.2, que é até legal, porque vocês não vão encontrar isso daí ainda nos checklists, mas já são coisas que vocês podem deixar no radar. Opa, ano que vem vai vir e a gente já se prepara para isso. Caramba, chuva de link. Valeu aí por compartilhar. Esse WCAG eu consigo fazer o download das cartas e exportar para Figma, alguma coisa assim, ou... Sim, na verdade, você já pode. Lá no topo você vai ver abaixo das cartinhas, eu deixei um botão para você fazer o download de um zip contendo o PNG de todas essas cartinhas. Mas uma pessoa, uma amiga, na verdade não é uma amiga minha, ela fez por livre e espontânea vontade. Enquanto eu estou falando, eu estou tentando achar aqui. Ela mandou para mim o material que ela fez, colocando as cartinhas no Figma, no XD, ela já deixou tudo pronto. Eu tô procurando o link aqui que eu mando para vocês, que eu falei, caramba, meu, que legal. Mano. Aí ela pegou o material e já transformou, que aí vocês não vão ter trabalho nenhum mesmo. É só pegar e usar. Não tô achando aqui agora.
Que pena, mas não tem problema. Assim que eu achar, eu mando no e-mail aí do Marcos, no WhatsApp do Marcos, e ele compartilha para vocês. Mas já é uma versão que já ela já adiantou bastante o processo. Show de bola. É isso, gente. Tem alguém que tem uma última dúvida aí para a gente concluir aqui? As dúvidas vocês vão ter mesmo quando vocês estiverem fazendo, isso é fato. Existe algum guia sobre componentes que são bons e não bons de utilizarem hoje em dia? Por exemplo, você falou um pouco do carrossel, arrastar lateralmente, mas até hoje eu nunca vi um guia sobre isso. O que é bom e o que não é bom usar, a não ser a leitura do WCAG. Tá, na verdade existem alguns. Eu vou passar um aqui que eu lembro de cabeça, que é o da eBay. O eBay Mind Patterns. Tô acessando aqui para pegar o link. O que é legal do material deles? Eles não estão falando, né, o que é bom, o que é ruim. Na verdade, eles possuem um material mastigado, né, detalhado sobre tudo que eles fizeram para criar elementos acessíveis e inclusivos. Então, pensem num design system já quase documentado ali, que agiliza bastante o material, essa amplitude aí de conhecimento de vocês. Esse link aqui é um deles. A partir daí você já vai ter uma porrada de informação mesmo. E tem um outro aqui que é o dos elementos direto. Deixa eu ver aqui, não estou achando. Eu acho que eu achei aqui. Esse aqui, pronto. São os exemplos de trabalho do que eles falam aí no guia deles. Esse material aqui é literalmente muito rico. Vocês têm aí elemento por elemento aí que já pode agilizar o trabalho de vocês. Já economiza um bom tempo de pesquisa aí. Sim. Esse último que você mandou parece que ele é mais mastigado que o outro ainda. Um complementa o outro. Aquele anterior, ele é a parte teórica, por que eles estão fazendo, tal. E esse daí já são os elementos propriamente ditos. Mas... acho que é isso, galera. Acho que tá fechando nosso horário, né? Que era até 8h30. Acho que agradecer ao Marcelo. Se quiser falar mais alguma coisa, Marcelo, estamos de ouvidos e agradecer realmente. A única coisa que eu queria comentar é que, assim, não se preocupem em tentar fazer rápido. Não adianta, tá? É um processo devagar, gente. Assim, é um processo de assimilação de muita informação. Realmente, o que vocês comentaram ali no chat foi o Alcides, né? Acho que comentou que é um boom na cabeça. Eu tenho bons diários. Tipo, toda hora tem uma coisa nova que eu vejo assim e falo, caraca, porque eu não tinha pensado nisso e tudo mais. E é absolutamente comum. A questão é que, assim, vocês já têm um monte de material, vocês já sabem por onde ir, né? Aí a questão de como vocês priorizarão isso dentro aí das atividades, né? Não precisa ter pressa. O importante é vocês priorizarem de uma forma adequada, que seja saudável, todo mundo assimile o conhecimento e siga em frente. Não adianta achar que é um botão liga e desliga. A partir de amanhã seremos. Não vai funcionar assim. Não vai. É um processo realmente muito, muito devagar. Minha primeira recomendação: façam a análise, né, para vocês saberem onde vocês estão errando tecnicamente, lá utilizando as ferramentas. Porque isso já vai dar um norte muito bom. A partir daí, é priorizar e melhorar os processos, conversar com pessoas, por exemplo, esse papo que eu estou tendo aqui com vocês, chamem pessoas com deficiência, diferentes pessoas com deficiência. Tem várias pessoas no mercado, eu posso indicar algumas, né, que podem trazer um material muito rico para vocês trocarem dúvida com os usuários de fato, né, que teriam problemas particulares ali com relação a alguma tecnologia específica, e assim vai indo, vai evoluindo o cenário. É isso, galera. Acho que é isso. Obrigado, Marcelo. Acho que o pessoal quiser aparecer no vídeo, bater. Acho que é a salva de palma, né?
do jeito que a gente Valeu. faz agora. Uma salva de palmas para todo mundo. É isso. Obrigado, galera. Obrigado, Marcelo. Valeu, gente. Muito obrigado Valeu, aí. Marcos. Obrigado, pessoal. Até mais. Fico à disposição dos contatos lá. Até mais. Show de bola. Tchau, tchau, gente.